Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos. Hoje, no episódio de hoje, eu quero preparar uma mini aula aqui para vocês sobre um desdobramento que teve o chamado caso Henri, né? Daquele menino que foi brutalmente assassinado em tese, em coautoria pela sua mãe, a Monique, e pelo vereador do Rio de Janeiro, Dr. Jairinho, né? Eles são os principais suspeitos, não sei se eles já foram indiciados, mas enfim, quero comentar porque a nova defesa da Monique, ela protocolou um pedido no Ministério Público solicitando que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro designe um promotor para acompanhar um inquérito, quando já existe um promotor para isso, em homenagem ao princípio do promotor natural. A gente vai ver o que é isso que eu quero explicar para vocês. Um segundo pedido foi uma nova oitiva da Monique Medeiros, pediu para o promotor, quando eu vou falar também que essa é uma atribuição exclusiva do delegado de polícia, não tem que o promotor interferir nessa questão, e vou falar também sobre essa possibilidade de múltiplos depoimentos, qual é a vantagem ou desvantagem isso para a defesa e a acusação no caso. Então, se você curte esse tipo de aula baseado em casos concretos, fique por aqui que talvez vai ser legal. Beleza? Vamos começar então pela designação do novo promotor, né? Diz essa notícia do G1 que a defesa pede que se designe um promotor para acompanhar esse inquérito e diz assim: o presente pedido se justifica, posto que esta defesa requereu novo interrogatório de Monique Medeiros para que ela possa externar suas palavras sem pressões existentes em momentos anteriores à prisão. Veja, ou seja, ele pede que seja designado um outro promotor, né? E aí a gente tem que entender, antes de falar de promotor natural, a gente tem que entender um princípio consagrado na nossa Constituição e na maioria dos tratados internacionais de direitos humanos, que é o princípio do juiz natural, que a gente vai ver como o princípio do promotor natural decorre da ideia de juiz natural. A regra geral do princípio do juiz natural diz que não é possível escolher quem vai ser a pessoa que irá julgar, processar e julgar os processos jurídicos, né? Não é possível escolher essa pessoa. Essa pessoa, a gente sabe, é um juiz de direito, né? Ou um juiz federal, a depender da competência. E aí, existem 3 consequências necessárias do princípio do juiz natural. A primeira consequência é que essa pessoa que vai julgar, ela tem que ser um órgão jurisdicional instituído pela Constituição, né? Não é qualquer pessoa que diz eu vou julgar você. Por isso que são ilegítimas as mortes decorrentes do Tribunal do Crime, no PCC, por exemplo, de São Paulo. Então, somente são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição, juízes e tribunais. Segunda consequência: ninguém pode ser julgado por um órgão constituído após a ocorrência do fato. Ou seja, esse órgão já tem que estar constituído anteriormente à ocorrência do fato, pois senão será considerado um tribunal de exceção. E a gente vive num Estado democrático e não num Estado de exceção. E a terceira consequência é que entre os juízes pré-constituídos, ou seja, já constituídos pela Constituição para julgar determinados fatos, vigora uma ordem taxativa de competências. O que é isso, ordem de competência? A competência é o limite de poder que tem um juiz, né? Um juiz, ele não pode, por ser juiz, julgar qualquer tipo de coisa. É a lei que vai dizer o que ele pode julgar. Então, um juiz criminal pode julgar fatos relativos a crimes, mas não pode julgar, por exemplo, divórcio. Não pode julgar causas trabalhistas, né? O divórcio é o juiz de família, ou um juiz civil, a depender da organização judiciária. Juiz trabalhista causas trabalhistas é um juiz de trabalho. Então, a competência que é instituída por lei vai dizer o que esse juiz pode julgar, e aí eu deixei
incisos do artigo 5º da nossa Constituição, que vai dizer o seguinte: ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. E quem é a autoridade competente? Quem a lei e a Constituição diz que é competente. E ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. É uma decorrência desse princípio. Qual é o objetivo do princípio do juiz natural? O objetivo é estabelecer imparcialidade, né? Esse juiz, ele não pode querer lascar o acusado, nem querer beneficiar o acusado. Não pode querer prejudicar nem beneficiar o acusado. É por isso que existem as chamadas causas de impedimento e suspensão, quando, apesar de serem estabelecidas as competências previstas em lei, às vezes tem juízes que são amigo íntimo do acusado ou inimigo pessoal do acusado. O juiz tem interesse na resolução da demanda, então ele pode ser impedido ou suspeito. E essa garantia, ela não impede, por exemplo, as substituições legais, quando um juiz substitui outro, o desaforamento, no caso do júri, prorrogações de competência, no caso de competência relativa, etc, etc, etc. Esse é o princípio do juiz natural. E aí, a doutrina e a jurisprudência defendem que existe um tal do princípio do promotor natural, que seria decorrência lógica do princípio do juiz natural. O que é que diz o princípio do promotor natural? Esse promotor de justiça que vai promover uma denúncia ao acusado, estamos falando de direito criminal, ele tem que ser previamente designado. As suas atribuições, as atribuições do órgão julgador, o promotor é um órgão julgador, um órgão acusador, no caso, ele tem que ser previamente designado. E é um sistema que tem semelhança com o sistema de competências do judiciário, só que no MP a gente fala em atribuições. Qual é o objetivo? Impedir a interferência indevida em inquéritos ou ações penais em andamento pela designação arbitrária de membros do Ministério Público, que esses membros poderiam querer aliviar a barra de um autuado, de um acusado, de um investigado, ou prejudicar a barra de forma ilegal, né? E é reconhecida pela jurisprudência, o princípio do promotor natural. Veja o que diz o STJ. Esse princípio visa a designação do órgão acusador de forma objetiva, com fixação de suas atribuições em momento anterior aos fatos, haja visto o direito do réu de ser acusado por um órgão escolhido de acordo com critérios legais previamente fixados. E o STF, o que é que diz? Ele repele, a partir da vedação de designações casuísticas efetuadas pela chefia da instituição, por exemplo, o procurador-geral, a figura do acusador de exceção. Então esse princípio é uma garantia que é destinada tanto a proteger o membro do Ministério Público quanto tutelar a própria coletividade, a quem se reconhece o direito de ver atuando em quaisquer causas apenas o promotor cuja intervenção se justifique a partir de critérios abstratos e pré-determinados e estabelecidos em lei. Ou seja, esse pedido, como eu já adiantei, esse pedido da defesa de designar um outro promotor é um pedido ilegal, né? É um pedido que desobedece o princípio do promotor natural, já que já existe um promotor designado para o caso. Então esse pedido de designação de um promotor para acompanhar o inquérito é um pedido totalmente ilegal, né? A defesa também pediu um novo depoimento. E pediu esse novo depoimento para quem? Para o Ministério Público. Esse pedido também não tem amparo na legislação. Por quê? Quando a gente fala em investigação criminal, a investigação criminal ela pode se dar através de vários procedimentos. O procedimento mais conhecido é o inquérito policial. Um inquérito policial, que é conduzido pelo delegado de polícia. Mas existem outros procedimentos. Por exemplo, a resolução do CNMP 181 de 2017 prevê o procedimento investigatório criminal, que é o procedimento, a investigação criminal conduzida pelo promotor de justiça. Mas a gente está falando aqui, no caso Henri,
A gente está falando aqui de inquérito, E a Lei 12.830 de 2013 vai ser muito clara, que é uma lei que dispõe sobre a investigação conduzida pelo delegado de polícia, vai dispor que ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial. Quando a gente fala de inquérito policial, portanto, a autoridade maior é o delegado de polícia. Então não cabe a solicitação, o pedido ao Ministério Público, para o Ministério Público designar ou não um novo depoimento quando ainda estamos na fase de inquérito policial. Essa designação ou não de um novo depoimento da Monique cabe ao delegado de polícia e não ao Ministério Público. Então, seria um ato ilegal se o promotor de justiça quisesse interferir nesse inquérito policial. E a última coisa desse vídeo que eu quero falar para vocês é que o seguinte, mesmo que o delegado de polícia considere imprescindível um novo depoimento da Monique diante da alteração da tese defensiva, falou a princípio, né, é o que está aparecendo, mesmo que o delegado autorize esse novo depoimento, o depoimento anterior não é apagado. E a Monique vai ter que dar um outro depoimento, um depoimento em juízo. Por quê? Todas as provas, salvo as provas urgentes antecipadas, cautelares, que não possam, as provas irrepetíveis, que são feitas durante a investigação policial, para ter validade, elas precisam ser repetidas em juízo. De modo que, inclusive, há disposição expressa no Código de Processo Penal que impede que um juiz decida exclusivamente com base nas provas produzidas em inquérito policial. Por quê? Porque o inquérito policial é um procedimento administrativo, é um procedimento de natureza inquisitorial, onde em regra não há contraditório e ampla defesa. E em juízo há o contraditório e ampla defesa. É por isso que só as provas produzidas em juízo são válidas. Então, esses múltiplos depoimentos da Monique e essas múltiplas teses defensivas podem ser, inclusive, prejudiciais no momento do juiz proferir uma decisão judicial. Porque, a despeito do juiz não poder proferir uma decisão com base exclusivamente no inquérito, tudo que foi produzido no inquérito também interfere na formação tanto da opinião delicti, ou seja, da denúncia que vai ser ajuizada ou não pelo Ministério Público, quanto no momento da sentença. O convencimento do julgador também é originado por essas múltiplas mudanças de teses defensivas, o que evidentemente pode fazer com que essa acusada perca credibilidade no que ela está falando. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dando uma aulinha de juiz natural, promotor natural e algumas coisas de inquérito policial e ação penal com base em um caso concreto. Até a próxima. Tchau!